E Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, disse que a proposta do programa Voa Brasil, que supostamente venderia passagens aéreas a R$ 200, era insana. Costa Filho foi entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura na noite dessa segunda-feira. Segundo o ministro, a informação sobre o preço dos bilhetes foi espalhada de forma equivocada por parte da imprensa e pela sociedade por meio das redes sociais. No entanto, em 9 de janeiro, o próprio Costa Filho disse que as passagens com esse valor mais baixo seriam disponibilizadas para aposentados e estudantes. E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria R$200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. E em relação ao Voa Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro, no mais tardar no início de fevereiro. É um programa de passagens a R$200 que serão para 2 públicos específicos no primeiro momento. Bom, a previsão inicial de lançamento do Voa Brasil era janeiro desse ano. Depois de vários adiamentos, o programa deverá ser lançado oficialmente, de acordo com o ministro de Lula, até o fim deste mês. E aí, Piotr, essa história... Pois, afinal, ninguém sabe, né? Porque esse programa, Márcio França já tinha divulgado esse programa com passagens a R$200. Depois, inclusive, levou uma chamada de Lula publicamente, voltou atrás, recuou. Aí, Silvio Costa traz de novo essa possibilidade do programa. Para 2 pontos, meio insana. Aí, aí ontem disse que passagem a R$200 era uma proposta insana. Ou estamos diante de um caso de inteligência artificial sendo usado de forma gigantesca. Agora, foi muito bem feita a inteligência artificial de reproduzir o ministro se contradizendo. Porque eu vi as imagens nas redes sociais do Roda Viva, era ele mesmo, ontem. O Roda Viva também confirmou que ele mesmo era o convidado. Bom, então, e essa imagem que nós mostramos é ele também, é uma imagem da TV oficial, inclusive do governo. Ele desdisse ele próprio, é isso? Bom, ele substituiu o Márcio França. Por tabela, né? E ele falou que era para um público que daria, acho que 30 milhões de pessoas entre aposentados. Os jornalistas estatizados estão sendo injustos. E está culpando as redes sociais, da forma como as redes sociais, a imprensa, todo esse pessoal fez andar essa notícia. Precisa pedir desculpas pela cara de pau de dizer-se a si mesmo e simplesmente fazer que não aconteceu, porque não tem outro nome disso. Como é que eu vou chamar isso aí? Além, tecnicamente, ele desdisse o que ele mesmo disse. Bom, tudo bem, está na cara. Não é inteligência artificial, é uma brincadeira a história da inteligência artificial. Não é inteligência artificial. E assim, fica assim, na cara de pau, mudou tudo. Imagina, isso é uma insanidade. Não, a insanidade é dele, ele mesmo disse, do governo dele, porque ele disse 2 vezes, né? O ministro anterior, que levou uma reprimenda, Rui Costa também deu uma reprimenda no então ministro de Portos e Aeroportos. E agora vem um novo ministro, nesse acordão para conseguir trazer o Centrão para o governo Lula, e ele vai lá e diz a mesma coisa, e agora diz que não disse. É o governo Lula. Eu sempre digo aqui, o Brasil é uma coisa, o governo Lula é outra coisa. Pois é, Silvio. Os jornalistas ontem poderiam ter confrontado, né, o Silvio Costa de janeiro com o Silvio Costa de março, para ver quem está ali trazendo a realidade, né? Isso aí dá muito trabalho, né, Paulo? Olha só, o Silvio Costa Filho, ele chegou à Esplanada dos Ministérios junto com o André Fufuca, aliás, Fufuquinha, né, porque Fufuca é o pai dele. Prefeito de Alto Alegre do Pindaré. Foram 2 nomes colocados na Esplanada dos Ministérios porque o Lula precisava votar alguns projetos na Câmara, então precisava abrir espaço para determinados partidos, ceder para o União Brasil e para o Republicanos, que aliás é um partido que em cada lugar da federação ele age de forma diferente. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Palácio dos Bandeirantes, né? O governador inclusive ainda é filiado ao Republicanos. Então,
o Lula precisava colocar alguém. E aí os partidos indicam o nome mais fisiológico, aquele nome que vai ter mais facilidade em atender determinadas demandas, e aí eu estou falando de emenda parlamentar. A pasta do turismo é uma daquelas pastas cobiçadas justamente porque o orçamento não é engessado, né? São recursos não discricionários, para utilizar o jargão. O que isso significa? Que é dinheiro que cai lá na ponta, que é enviado diretamente para o prefeito, não precisa dos trâmites, né, tem alguma facilidade em relação à transparência, é dinheiro que sai fácil, não é dinheiro que está engessado. Então foi colocado lá para transformar a pasta do turismo em balcão de negócios. É disso que se trata. Agora, ele fala, depois não fala, é evidente que não tem como tabelar a passagem aérea a R$200, muito menos estipular isso para determinado público, porque inclusive não há nenhum estudo sobre demanda em relação a isso. É um absurdo, é uma espécie de um vale-picanha. Aliás, a picanha também não chegou. A passagem aérea não vai chegar. O preço da gasolina prometido na campanha eleitoral também não vai chegar. Pelo contrário, está subindo. Há uma pressão inflacionária em vários setores da nossa economia. É um governo de mentira, um governo que já terminou, um governo que já afundou, não conseguiu colocar uma única proposta de pé. Para repetir o que a gente falou ontem sobre a reunião ministerial, 40 ministros. É imensa a foto. E ninguém conseguiu ter nenhuma boa ideia. Aí o coach Geraldo Alckmin está certo em pedir entusiasmo mesmo.